Oi, pessoal, bom dia. Tudo certo com vocês? Pessoal, hoje a videoaula ela vai ser de introdução à programação. Vai ser uma introdução de nível básico à programação. Eu me senti incentivado, me motivei a criar essa aula baseada nas perguntas que bastante gente me faz sobre o que é o meu trabalho. E basicamente é difícil de a gente responder, até para quem entende um pouquinho de software, é difícil de a gente explicar corretamente o que é desenvolver um software. Porque a questão do software não está ligada geralmente à questão de ser um software. Basicamente, a gente usa software naturalmente, qualquer software naturalmente, como se fosse fizesse já parte do nosso dia a dia. E o que eu vou ensinar vocês a fazerem nessa videoaula introdutória? Eu vou ensinar vocês a desenvolverem um software do zero, um software para web do zero, utilizando C Sharp como linguagem de programação. Ele é aqui, ó, o C Sharp. Utilizando também o SQL Server, um servidor de banco de dados muito poderoso. E utilizando também aqui a IA, o Copilot, para a gente desenvolver um software e não se preocupar com as coisas triviais atreladas ao desenvolvimento de software, porque tem coisas que você não precisa ser muito criativo para desenvolver. E a gente envia aqui para o Copilot, e o Copilot, basicamente, ele vai dar para a gente um resultado em poucos segundos, é só saber imputar a informação corretamente ali, ser criativo na hora de digitar as informações e basicamente ele já vai me retornar a fonte de dados ali correta para que eu consiga me preocupar com coisas menos triviais. Por exemplo, um input ali de uma entrada, um update e uma saída de dados, por exemplo, gravar dados em uma base de dados, buscar eles, editar eles, é muito trivial para a gente ficar se preocupando. Então, o Copilot ele já ajuda bastante a gente a não se preocupar com as coisas mais que no nosso dia a dia elas são muito triviais e a gente gasta muito tempo, sendo que a gente poderia estar utilizando o nosso tempo para fazer coisas mais avançadas, coisas mais criativas também. Aqui o Magazine Luiza ele é um conceito de um software, um sistema web, porque ele está na web, eu acessei ele aqui pelo navegador. Eu tenho aqui como fazer login, eu tenho aqui como calcular frete, eu tenho aqui como pesquisar produtos, eu tenho a área de usuário aqui. Não me recordo se eu tenho usuário aqui no Magazine Luiza, eu acho que sim. Mas basicamente posso comprar tudo isso aqui, ou eu posso simplesmente clicar nesse micro-ondas e comprar nele depois. Quando eu clicar, ele vem aqui para minha sacola de produtos e basicamente o software tem que me garantir, o sistema aqui do Magazine Luiza tem que me garantir que se eu voltar aqui depois, por exemplo, esse micro-ondas ele vai estar na minha sacola. Comprar agora, eu posso adicionar a sacola e continuar fazendo as minhas compras. Mas caso a energia caia, caso eu feche, caso eu volte depois, se eu tiver logado, basicamente, esse micro-ondas ele estará na minha sacola. Tem que ser garantido que esses dados eles podem ser recuperados depois. Bom, e o C Sharp, ele faz a questão aqui da comunicação com a base de dados, ele busca esse micro-ondas da sacola e basicamente ele vai ser exibido aqui na tela. Não sei qual é a linguagem de programação que esta parte aqui do usuário do Magazine Luiza que eu estou visualizando está sendo desenvolvido, provavelmente pode ser React, pode ser Angular, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um outro framework. Então, o Angular e o React, eles são responsáveis mais pela parte de front-end, a gente não vai abordar isso na aula, mas é bom a gente saber que o front-end é uma interface, ou seja, eu posso ter vários sistemas que a gente chama de APIs em C Sharp, eu posso ter vários sistemas em C Sharp, e eu posso
esses sistemas, eles me provêm aqui, ó, em C# .NET, eles vão me prover, eles vão ser fonte de dados para que eu possa inserir dados, por exemplo, eu posso inserir um novo produto em uma base de dados C#, sendo esse micro-ondas ou não. Eu tenho que ter a garantia de que esse micro-ondas ele vai poder ser buscado a qualquer hora que eu precisar. E quem me provê, quem é minha fonte de dados? É o SQL Server. Ele provê e ele garante que se eu informei que eu quero eu inseri um comando de que eu quero inserir um novo micro-ondas na minha base de dados, na sacola dentro da minha base de dados, ele vai poder ser recuperado depois. Se a base de dados informou a operação foi concluída com sucesso, ela garante que esses dados estarão lá, mesmo se no servidor o servidor está lá na Microsoft e deu um apagão depois, ou no meio do processo. Se ele informou que os dados foram inseridos com sucesso, eles serão. E o C# .NET é quem vai se comunicar com a minha base de dados para inserir, para buscar. É um conceito que a gente chama em linguagem de programação de CRUD, que é Create, Update, Delete e Read, né? Que é a parte de leitura. Ok. A parte de front-end a gente não vai abordar, porém, eu poderia desenvolver várias APIs em C#. Eu poderia ter várias interfaces diferentes para as minhas APIs. API é uma interface. Essa parte aqui visual que você está se comunicando com o Magazine Luiza, que você está acessando, é uma interface de usuário. Eu poderia ter uma interface aqui no meu desktop, eu poderia ter uma aplicação aqui que acessasse o Magazine Luiza a partir do meu desktop sem eu precisar. Eu teria um aplicativo na minha área de trabalho aqui do Magazine Luiza. Ele se comunicaria com a web, era só eu ter o aplicativo aqui, conexão com a web, eu teria uma interface igual a do Magazine Luiza. Eu posso ter também, tem um aplicativo na Play Store do Magazine Luiza, eu posso baixar e garanto, quase com 100% de certeza, mas eu não pesquisei, que o mesmo provedor que a gente chama de back-end, quem está interagindo com o front-end e não com o usuário, ele é o mesmo, só basta que eu saiba onde ele está e eu consigo fazer acesso ao mesmo back-end que esse front-end aqui, que é a minha interface com o usuário, que está se comunicando com o usuário, ela vai acessar quando eu clico aqui em comprar, quando eu clico aqui em adicionar sacola, quando eu calculo o frete, quem faz isso é o meu back-end, e o front-end só pega essas informações do back-end e deixa elas bonitinhas aqui na minha tela. Mas o conceito que a gente vai aprender vão ser os conceitos básicos. Tá bom, conceito básico, beleza, mas vamos... Agora que a gente entendeu o que é um pouco sobre front-end, que a gente entendeu um pouco sobre back-end, a gente entendeu um pouco sobre base de dados, e que a gente não vai trabalhar com front-end, e quais serão as tecnologias, vamos um pouquinho colocar a mão na massa. Primeiro vamos terminar aqui, ó. C# .NET no back-end, o SQL Server, ele vai ser a nossa base de dados. Os programas que serão utilizados, eu vou deixar os links aqui para vocês baixarem, para vocês fazerem o download depois. Mas basicamente, se você quiser reproduzir, eu vou disponibilizar um link para download no GitHub do projeto. Eu vou disponibilizar ele lá embaixo do vídeo. Você vai ter o link ali para fazer o download zipado ou para você clonar, que é um outro conceito, eu não vou abordar. É um conceito que o Git usa. Você vai baixar o SQL Server e vai instalar. Next, next, finish. Assim, ó, próximo, próximo, até concluir. Instalação básica. O Visual Studio. Desculpe. O SQL Server Management Studio para gerenciar minha base de dados SQL Server. E o Visual Studio Permanente 2022. O Visual Studio ele é uma ferramenta poderosíssima. Não vou abordar aqui o que ele faz, mas é uma ferramenta poderosíssima. A gente vai utilizar ele em experiências futuras. Se quiserem, eu posso fazer vídeos comentando um pouquinho mais sobre cada uma dessas ferramentas ou sobre o que é o Git. Só vocês deixarem nos comentários. Então, a gente vai utilizar o SQL Server, o gerenciador, o Visual Studio e a IA, o Copilot. Agora, vamos para a parte 1.
que é a parte 1 vai se tratar somente de banco de dados, SQL Server e Server Management Studio. Terão os inputs, que eu vou colocar aqui no meu Copilot, tá? Mas basicamente vai ser só essa parte aqui, ó, do SQL Server. Tem alguns inputs já aqui que eu preparei. Aqui vão ser apresentados aqui ao Copilot, eu vou colocar o link dele aí na descrição do vídeo. Eu tenho alguns inputs aqui já preparado. Input é o quê? As informações que eu vou digitar aqui para o meu Copilot e ele vai me retornar as informações de acordo com aquilo que eu estou informando. Eu preciso detalhar um pouco dessas informações, eu preciso entender um pouco, mas como é uma introdução mais para usuários básicos, então eu vou já gerar aqui o input para gerar esse meu script de banco de dados e vocês vão precisar só entender um pouquinho sobre esse conceito. Você só precisa basicamente entender sobre leitura, mais sobre interpretação de texto, tá? Meu input, ó. Crie para mim um script SQL. Eu vou digitar ele aqui no meu Word e deixar com uma fonte legal, uma fonte maior. Criei para mim um script SQL. Isso aqui é importante. Para a criação de uma base de dados SQL Server chamada teste multa. Então vai ser um aplicativo que basicamente vai me gerar uma multa aqui, uma multa qualquer, aleatória, só vou precisar informar a placa do veículo. E outra coisa básica, assim, mais questão técnica. Mas basicamente só precisa da placa do veículo, ele vai inserir uma multa para mim com um mesmo valor, digamos que seja R$100. Vai inserir uma única multa para aquela placa com R$100. Se for a placa diferente, vão ser os mesmos R$100. Com uma tabela chamada multa com os seguintes atributos. ID. Esse atributo é importante, não vou explicar o porquê, mas ele é importante. É um identificador único. A placa do veículo e o valor da multa. E crie para mim a String Connection. String Connection é um conceito técnico, então vocês não vão precisar se preocupar com isso agora. No servidor local, autenticação do Windows, isso aqui é técnico também, e a base de dados teste multa. Perfeito. Vai ser esse o meu input. Vamos pegar ele e colar aqui no Copilot. Na verdade, imputar, né? Clique no String Connection, vou usar depois. Aqui de baixo, ele está me sugerindo um script de inserção de uma multa na base, com valores diferentes. Aqui ele está me informando qual é o script de criação da tabela. Basicamente, aqui começando de cima, ele cria a base de dados. Aqui ele vai usar essa base de dados, porque eu tenho que informar qual é a base de dados que eu vou imputar a minha informação. E aqui eu crio a tabela. Então vamos pegar esses três carinhas aqui. Eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, que já está instalado na minha máquina. Vou pegar aqui a manivela para fazer funcionar aqui o Management Studio, para ir mais rápido. E abriu aqui na outra tela aí, que beleza. Bom,
eu já tenho essa base aqui criada, eu vou deletar ela, então, por enquanto, não se preocupa com essa parte. Eu vou abrir aqui o Management Studio novamente. Eu já tenho o servidor de base de dados instalado aqui na minha máquina. Então, eu não vou precisar instalá-lo novamente, mas você vai ter que instalar tanto o SQL Server, a base de dados, quanto o gerenciador de base de dados. Quando ele abrir, ele estará nesse formato e basicamente você não vai precisar mudar nada. Aqui vai estar o nome do seu PC e o tipo de autenticação, Windows Authentication. Lembra que eu falei que essa parte técnica de autenticação pelo Windows é isso aqui, para isso aqui funcionar. Para o SQL Server também se conectar baseado em Windows Authentication. O SQL Server Management Studio. Cliquei aqui, Databases. Tenho essa aqui. Eu vou clicar aqui em New Query. Essa aqui é outra, de outro projeto que eu estou criando, algo pessoal também. Cliquei ali em New Query. Ele vai usar uma query para mim. A questão do use aqui, porque eu estou utilizando a base de dados master. Então, a questão do use, nessa linha aqui, ó. Após eu criar a base de dados, eu vou usar ela. Então, aqui a questão do use, eu consigo selecionar aqui com a base de dados que eu vou utilizar. Então, vai ser a nova. E depois eu crio a tabela. Perfeito. Copiar. Colar. Só que aqui eu vou colocar uma instrução chamada go. E go, que basicamente ele vai executar essa instrução, depois essa e depois essa. Clicar em execute. Comandos executados. Ó, tá vendo? Mudou aqui para teste multa. Se eu atualizar aqui o meu servidor, Databases, eu já tenho aqui a base de dados teste multa. Se eu clicar nela, aqui não, mas se eu clicar aqui em Tables, eu já tenho a tabela baseada nisso aqui. Tabela multa. Se eu clicar aqui com o botão direito, Select Top New Rows, eu consigo verificar o que tem nessa tabela. Como a gente não inseriu nada, basicamente não vai ter nada. Mas vamos fazer um negócio legal? Vamos pegar aqui a parte 2 aqui do código, de exemplo, de inserção, e vamos inserir estas informações. Eu vou passar com o mouse por cima, clicar em Execute. As duas linhas foram inseridas. E quando eu consultar, que a minha tabela, pronto, as minhas multas foram inseridas com sucesso. Aí, por que eu não inseri o ID e já tenho o ID 1 e o ID 2? É por causa aqui da criação da minha tabela com esse comando aqui, o identity. Ele insere para mim o identificador automaticamente, baseado no último identificador, ele acrescenta mais um. Sucesso na criação da base de dados. Vamos para a parte 2 aqui. Na parte 2 vai ser em C#, tá? Então vamos voltar lá. Basicamente vai ser em C#.net. Eu vou ensinar aqui do zero como criar. Utilizando o Visual Studio Community. Ele é gratuito para quem quiser estudar, para quem estiver estudando programação. Você vai baixar lá, vai colocar sua conta Hotmail, uma conta da Microsoft, a minha Hotmail. Você vai colocar uma conta da Microsoft, você vai fazer o login lá e pronto, você já consegue acessar uma das ferramentas mais poderosas de desenvolvimento de software para várias linguagens. Aqui é o meu Visual Studio 2022. Ao clicar nele, vai se abrir uma janela igual a essa, onde aqui você tem outros projetos mais antigos ou outros projetos que você tem aberto recentemente. Vamos criar um do zero, clicando aqui em Create New Project. Aqui você tem outras opções, mas vamos se basear em projetos novos. Aqui a linguagem, eu coloquei C#.
para todas as plataformas. E aqui eu escolhi o que? O Web API. Mais simples. Você tem dois tipos. O IoT, eu vou escolher a Web API com ASP.NET Core. Next. Nome do projeto. Tá. Aula. Multa. Aqui é o diretório. Aqui tá ok. Enable Docker, não precisa, é só deixar como tá. Configure for HTTPS. Use controllers, é só deixar como tá aqui também. Clicar em Create. Então vamos lá para o Copilot, enquanto o nosso projeto é criado. Deixa ele terminar de carregar aqui, se não demorar muito. Pronto, nosso primeiro projeto em C Sharp. Ele foi criado. Basicamente ele vem com uma controle de demonstração. Eu vou manter ela. Ele vem com uma classe Program, uma classe Weather Forecast, que é dessa controle de demonstração. E basicamente, se você rodar esse projeto, ele vai... ele já tem um projeto, ele já tem uma estrutura aqui disponível para você conseguir consultar essas informações que vem de demonstração no teu primeiro projeto em .NET C Sharp, utilizando o Visual Studio também. Aqui eu vou clicar em No. Ele vai abrir para mim o Swagger, que é uma ferramenta visual, é uma interface gráfica também, mas é uma interface gráfica para desenvolvedores, onde eu já consigo aqui, ó, verificar a minha controle. Lembra que o nome da controller aqui era Weather Forecast Controller? Clicando nela, a gente vai ter um método, que é um método do tipo get, onde ele vai pegar estas informações aqui. Ele vai pegar essas informações aqui e vai basicamente mostrar elas para mim aqui na tela, que ele vai escolher alguns valores randômicos entre menos 20 e 55. Não vou entrar muito aqui no mérito mais técnico, mas basicamente ele vai executar essas instruções para mim e jogar elas na tela. Aí vamos rodar o projeto de novo. Aqui eu queria que vocês vissem um pouco do código em C Sharp. Clicando aqui, tryout. Aqui o Swagger já me mostra para mim um exemplo de resultado. Aqui o 200 é sucesso e deve me retornar um resultado parecido com isso, só que com valores diferentes do valor padrão, né, que é string 0. Ficar aqui em execute. E pronto, ele me retornou alguns resultados. Alguns exemplos. Eu vou manter essa controller aqui e vou criar uma nova para vocês entenderem o conceito de controller. Mas vamos sem muita enrolação. Aqui em controllers, vou clicar com o botão direito. Vou clicar em add. O nome vai ser class mesmo. O nome, na verdade, vai ser aqui a multa controller. Mas por que eu não cliquei em controller lá? Porque ele ia me dar, o C Sharp ele ia me dar umas coisas que eu não ia utilizar. Umas coisas desnecessárias. Fechar o overview. Aqui de controller, eu só preciso copiar essa parte aqui, ó, 2 pontos. Controller base. Ele já adicionou aqui em cima para mim o ASP.NET MVC, para eu poder ter de fato aqui o controller base. Ele tem que ficar nessas cores, tá? Iguais.
Logger eu não vou precisar. Não vou precisar de nada disso. Basicamente, eu só vou precisar disso aqui para desenvolver a minha classe, porque tudo em C# é uma classe do tipo controller, uma classe multa, que também é uma controller, com as informações que eu quero inserir de multa aqui no meu código em C#. Então, vamos imputar novamente aqui no ChatGPT algumas informações que eu quero agora da minha classe em C#. Aqui é o meu primeiro input. Eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês também no Google Drive. O que tem escrito aqui no meu input? Eu vou colocar aqui novamente. O texto ele tá meio ruimzinho, mas dá para entender. Aqui vamos justificar. Tamanho 24 a fonte. Criei para mim uma requisição HTTP post. Isso aqui é técnico, é uma requisição do tipo que a gente usa para inserir dados em uma API. Aí geralmente a gente utiliza o post, porque eu estou falando geralmente. É recomendável que se use o post. Basicamente, o que você tem que saber por enquanto é isso. Em C#, que é a linguagem, que vai receber um atributo do tipo string, chamado placa. Beleza? Só preciso saber o número da placa. E vai inserir um objeto chamado multa. Um objeto é uma classe com os seguintes atributos: id, int. Na verdade, esse id não precisa. Placa. String é uma cadeia de caracteres. O que é uma cadeia de caracteres? Isso aqui que vocês estão vendo no Word aqui é uma cadeia de caracteres, esses textos. Crie para mim é uma cadeia de caracteres. Por quê? Porque eu preciso conseguir digitar aqui a placa. Aqui, ó, essa instrução aqui também em SQL é uma cadeia de caracteres. Eu começo com aspas simples e termino com aspas simples. E aqui eu posso digitar vários espaços também. E o meu código ele vai entender que é uma cadeia de caracteres que eu posso ter espaço. Aí seria a placa do tipo string e o valor tipo decimal. O que é o tipo decimal? É um tipo que geralmente a gente usa para formalizar valores, e a gente usa ponto porque é no padrão americano que a linguagem foi desenvolvida, a linguagem de programação. Então eles usam ponto ao invés de vírgula. Tá bom? Em uma base de dados da SQL Server, beleza, que a gente especificou a base, isso é importante. Em uma tabela chamada multa. Beleza, especificamos a tabela. Em um outro método, não tá um outro método, em um método get. Get, HTTP get, é o tipo de chamada HTTP que caracteriza a busca de informações. Então a gente vai ter o método post para inserir informação e o método get para buscar essas informações. Que retorne os atributos da tabela multa. Da tabela multa. Com as informações. Valor e placa. Valor decimal e placa. String. Perfeito. Eu vou pegar esse aqui, porque tinha algumas coisas incorretas ali. E quanto mais precisão, melhor nesse input. Tá? Vamos executar e vamos ver o que o ChatGPT ele vai retornar para a gente.
Perfeito. Agora eu vou pegar todo esse código aqui, eu só vou copiá-lo. Vou começar a copiar aqui desta classe multa aqui de baixo. Lembra que eu informei que tudo é uma classe em C Sharp? Então, basicamente era isso. Em uma classe você representa ela assim, em C Sharp. Vou vir até aqui em cima. Vou copiar essa última chave, tá? Mas você poderia copiar tudo também. Na verdade, como eu estou pegando duas classes aqui, eu vou criar essa multa controller no meu projeto primeiro. Esqueci desse detalhe. Ah, não, já criei ela aqui. Falha minha. Vou pegar aqui, ó, a partir do multa controller. Vou substituir a minha classe multa pela classe nova. Só vou precisar fazer algumas coisas. Por quê? A API Controller eu não tenho ela ainda no meu projeto base. Eu poderia instalar a API Controller, porém não acho necessário. Eu posso usar aqui Controller base do próprio ASP.NET Core e já vai resolver bastante dos meus problemas. SQL Connection faz parte de um pacote SQL. Se eu vir aqui com o mouse, clicar em cima dessa lâmpada, clicar aqui, ó, nesse triângulo, eu posso, ó, install package da system data SQL client. Find and install latest version. Eu clico para fazer a instalação. Instalou e já resolveu bastante coisa. Já resolveu bastante dos problemas que eu estava tendo. Aqui em request create response, como eu não estou achando, eu vou fazer diferente. Vou colocar aqui no lugar do return, eu vou só colocar retornar um OK. Como o OK, eu só preciso enviar uma cadeia de caracteres, eu vou apagar aqui o OK, vou enviar essa cadeia de caracteres aqui, ó. Multa inserida com sucesso. P response. Não era o response. É o action result. Tinha esquecido. Porém, eu vou usar a interface iAction result. Pronto. Eu vou apagar, só vou enviar uma mensagem de sucesso. Caso neste meu processo eu não obtenha sucesso, caso isso aqui não funcione corretamente, esse try aqui, ó, esse comando try, ele tem ele captura exceções, ele captura erros dentro desse bloco de código. Cat é capturar, eu vou capturar uma exceção. Essa exceção ela vai ser jogada dentro desse objeto exception. E eu vou retornar, ao invés de retornar um OK, eu vou retornar uma resposta chamada bad request com a mensagem ou outra mensagem. Vou colocar aqui, vou abrir uma cadeia de caracteres e vou informar. Não, vou retornar só a mensagem de erro mesmo. Vamos deixar isso aqui mais simples. E para o bloco de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Copiar aqui de cima e vou colar aqui embaixo. Para o post, e agora para o get. Eu vou copiar aqui o OK. Vou colar aqui embaixo o OK.
Como está dando erro por causa do tipo de retorno aqui, que não é HTTP Response Message, é um iActionResult. Ele é mais genérico, o iActionResult, ele é bem melhor de você trabalhar. O OK, ele já retorna essa resposta aqui, o 200, tá? O OK, ele é bem mais simples também de você trabalhar. Aqui eu vou colocar uma interrogação. Aqui, como eu sei que vai ter, então não tem problema. Se é assim. Vamos testar. Vou colocar, apertando F9 aqui na linha 65 e apertando F9 aqui na linha 31. Caso o meu código pare aqui, eu sei que vai ter uma exceção. Caso contrário, todas as minhas respostas, elas retornaram com sucesso. Aqui, ó, como está meio apagadinho, é sinal de que não está usando essa classe aqui, ó, system.net. Então, eu vou apagar. Vou salvar o meu código, vou rodar em HTTP novamente. Como a gente tem duas controllers, eu vou poder recuperar as informações aqui do tempo, né, que é do Weather Forecast, ou eu vou poder recuperar as informações aqui da controller de multa. Clico aqui em HTTP para rodar o projeto novamente. Das primeiras vezes, eu já gravei esse vídeo novamente, das primeiras vezes deu erro, que eu criei o vídeo, porém, vamos fazer novamente, agora vai dar certo. Minha controller de multa não foi criada, então eu vou pegar tudo isso aqui. Como eu não preciso da controller de weather, eu vou usar ela como intenção. Ah, faltou isso aqui, faltaram esses parâmetros. Foi mal. Vamos rodar novamente. Pronto, agora eu tenho a minha controller de multa. Porém, ainda não vai funcionar. Eu esqueci de um detalhe. Aqui, a connection string. Lembra que eu pedi para criar uma connection string? Então, ela é importante aqui nesse ponto. A connection string ela está no meu output aqui já. Output SQL. Não. Ela tem essa connection string aqui. Ela vai me servir. Aquele output é um output diferente de uma aula que eu fiz e tive que regravar, porque deram alguns erros. Mas basicamente eu criei a connection string aqui, apontando para o servidor local, apontando para a base de dados teste multa e informando que a conexão é integrada com o Windows. Aqui na minha base, estou no meu servidor local, tem essa base de dados e a gente tem essa tabela. Então, esse código ele deve funcionar. A gente vai testar o método get ali e verificar se a gente obtém esse mesmo resultado aqui, só que lá na nossa API. Acabou de funcionar aqui. Multa, get, tryout. Retornou os dados da minha API. Só que no formato aqui JSON, tá? O formato JSON é outro conceito mais técnico. Aqui o nome é JSON, tá? Vocês podem pesquisar aí depois. Ele é muito importante, é o padrão utilizado hoje em dia para comunicação em Web APIs. Ah, poxa, mas será que é utilizado mesmo? Vamos voltar aqui no Magazine Luiza, que eu acredito que ele é mais profissional que a nossa primeira API. Aqui é a resposta no meu console. Eu clicando aqui na aba Network, a gente tem todas as respostas de todas as chamadas que foram feitas para o Magazine Luiza.
Vou limpar elas e vou recarregar essa página aqui do Magazine Luiza. Clicando aqui em Response, a gente tem milhares de respostas. Vai ser difícil achar alguma aqui em JSON. Ah, mas já temos uma aqui. Ah, temos outra resposta aqui em JSON. Tornando as imagens, então podem acreditar, esse padrão ele é muito utilizado. Na verdade, é o padrão que a internet está adotando, assim, a gente tem outros padrões, mas eu não vou abordar eles, vou abordar o que eu acho mais importante, que é o JSON. Vamos voltar lá na nossa API de novo, aí já sabe que o GET está funcionando, vamos inserir uma nova multa. O padrão aqui para inserção de multa, basicamente, está em JSON também. Clicar em Tryout. Aqui eu vou informar a placa e o valor. Lembra que eu falei que o valor não, a gente não precisaria inserir? Mas nesse exemplo que o ChatGPT deu pra gente, a gente insere placa e valor. X, CXP, CXY, 1020. Vamos colocar aqui o B também. E o valor vai ser R$ 118,10. Clicar aqui em Execute. Multa foi inserida com sucesso. Tá? Eu vou clicar aqui em Get. Ele deve me retornar essa nova multa com a placa que a gente informou. CXY e o valor de 118,10. Clicar aqui em Get. Execute. Get. Execute. 118,10. Ele omitiu o zero aqui atrás. Clicar aqui em Get no Weather Forecast. Clicar aqui em Tryout, Execute. E aqui a gente ainda tem a outra controller funcionando. Pessoal, isso é tudo, basicamente. Essa foi a nossa introdução à programação básica. Espero que vocês gostem. Curte, compartilha o vídeo. Se vocês tiverem dúvida ou sugestão sobre novos conteúdos, manda aqui para mim. Esse avatar eu fiz também com o ChatGPT. Perdão. Fiz também com o Copilot, GPT é outro, mas também é da Microsoft. A gente não está saindo muito aqui do escopo, tá? Aqui você clica em Designer e você informa quais são os inputs. E ele basicamente ele vai te trazer os inputs. Ele vai te trazer vários inputs aqui para você, em específico do tanto de design gráfico, Vacation Planner eu ainda não utilizei. Ou se você quiser perguntar alguma coisa aqui para o ChatGPT, aqui você consegue mudar, né, um pouco, se é questão de precisão e criatividade ou balancear ele. E basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Curte, compartilha, ajuda aí a gente a chegar a mais pessoas, a gente a chegar a mais inscritos, mais inscrições. Se vocês curtiram, se vocês têm sugestões aí, deixa elas nos comentários, eu vou ler, vou tentar responder, vou tentar criar conteúdo para a gente ter novas videoaulas.